Você já se perguntou se as competições de bodybuilding levam o corpo humano ao limite da exaustão em nome da estética extrema? E aí, amantes da musculação, do bodybuilding, do fitness, eu sou o personal Fábio Blas Boas e hoje nesse vídeo vamos explorar se as competições de bodybuilding são de fato radicais demais. Quer saber mais? Então fica comigo até o final para entender os riscos, as vantagens de um condicionamento equilibrado e descobrir como buscar resultados de forma mais saudável. Então, antes de mais nada, eu já peço, me ajuda a atingir 10 mil seguidores até o fim desse ano. Se inscreve no canal, deixa o like, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos que também amam o bodybuilding, a musculação e o fitness. E se você deseja suplementação de ótima qualidade, visita o site da Max Titânio e usa o meu cupom MAX10 Personal Fábio para ter aquele desconto bacana de 10%, ou melhor ainda, no site da Probiótica, usando o meu cupom Personal Fábio, você tem 15% de desconto. Então vamos ao que interessa agora. A estética do fitness extremo. Em 14 de setembro de 1901, Eugene Sander organizou a The Great Competition no Royal Albert Hall, marcando a transição do bodybuilding de demonstrações de força para um espetáculo estético que premiava simetria e proporção corporal. Durante a Era de Ouro, entre o final dos anos 60 e 70, atletas como Larry Scott e Arnold Schwarzenegger estabeleceram o padrão clássico de harmonia muscular, priorizando proporção sobre massa bruta. Em 1965, Joe Weider lançou Mr. Olympia, consolidando bodybuilding como entretenimento televisivo global e atraindo públicos de milhares a milhões de espectadores. Já nos anos 90, campeões como Dorian Yates e Ron Coleman inauguraram a era Mass Monsters, buscando volume e definição extremos para impressionar juízes e público. Apesar dos avanços em estéticas, pesquisas apontam um limite biológico ao ganho muscular, estimado em cerca de 20 a 25% quilos de massa magra ao longo de anos de treinos, sugerindo que muitos recorrem a métodos e substâncias para ultrapassar barreiras genéticas. Além disso, voluntários não dopados apresentaram variações de até 60% na hipertrofia do quadríceps em protocolos idênticos, reforçando o impacto crucial da genética na forma física final. O preço da perfeição. O treinamento intenso em bodybuilding envolve cargas extremas e ciclos de alta intensidade, resultando em prevalência de lesões de até 43% entre atletas com ombro 51%, coluna lombar 39,5% e joelhos 27%. São as mais afetadas. Em contraste, os esportes de força bem periodizados registram apenas 0,24 a uma lesão por 1000 horas de treino, evidenciando que programas estruturados oferecem maior segurança sem comprometer ganhos. Psicologicamente, cerca de 17,6% dos fisiculturistas competitivos apresentam dismorfia muscular, obsessão por serem pequenos demais, gerando ansiedade, isolamento e distúrbios alimentares. Por outro lado, praticantes de crossfit e musculação recreativa exibem índices menores de preocupação corporal negativa, sugerindo que o foco exclusivo na estética extrema amplifica problemas de imagem. Quanto ao uso de esteroides anabolizantes sintéticos, uma meta-análise global de 2014 estimou prevalência de 3,3% na população geral e 6,4% em homens, suscitando debates éticos sobre competitividade justa e riscos à saúde. Estudos em academias de Amman, Jordânia, indicam que mais de 50% dos frequentadores relatam o uso de esteroides anabolizantes sintéticos, evidenciando facilidade de acesso e normalização dessas substâncias. Além do palco, os riscos à saúde. Além de lesões, o bodybuilding extremo pode precipitar eventos cardiovasculares graves. Foram documentados 31 casos de dissecção aguda de aorta em atletas, frequentemente associados a esforços intensos e picos de pressão arterial durante o Valsalva, com taxa de mortalidade de 32%. O abuso crônico de esteroides anabolizantes sintéticos está vinculado à hipertrofia ventricular esquerda, arritmias, aterosclerose acelerada e cardiopatia, conforme revisões do Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.
Além disso, a supressão do eixo hipotálamo e hipófise gonadal por esteroides pode causar hipogonadismo e subfertilidade prolongados, cuja reversão permanece incerta. Em contraste, programas de treinamento de força moderado, 2 a 3 séries de 6 a 12 repetições 2 vezes por semana, apresentam baixa incidência de lesões, 0,24 a 1 por 1.000 horas de treinos, e promovem saúde cardiovascular sem sobrecarga excessiva. Análises demonstram que o treinamento de força reduz 21% a mortalidade de todas as causas em 40% quando combinado com exercícios aeróbicos, além de diminuir em até 20% o risco de doenças cardiovasculares e câncer. Ainda, a prática regular de fortalecimento melhora a densidade óssea, sensibilidade à insulina e composição corporal, sem os riscos do fisiculturismo competitivo. Uma mudança de perspectiva. Quando falamos do futuro do fisiculturismo, do bodybuilding, vemos as principais federações abrindo espaço para modalidades mais inclusivas e multidimensionais. Desde 2016, o Arnold Sports Festival inclui a divisão Pro Wheelchair, na qual atletas em cadeiras de rodas exibem simetria, definição e controle muscular em alto nível, coroando campeões como, por exemplo, Rajesh John em 2025. E no Brasil nós temos um representante que você pode procurar na internet, chama-se Gorila Albino. Paralelamente surgiram categorias Physical Challenge em circuitos internacionais com critérios de avaliações adaptados para atletas com amputações e deficiências sensoriais, reforçando o compromisso de igualdade de oportunidades. No Arnold Classic Ohio 2025, 7 divisões diferentes foram disputadas: Open Bodybuilding, Classic Physique, Men's Physique, Bikini, Wellness, Fitness e Pro Wheelchair, demonstrando a pluralidade de provas. Além disso, a expansão de eventos regionais e continentais, como o Diamond Cup e circuitos da IFBB, da Europa e América Latina, tem democratizado o acesso ao esporte, reduzindo barreiras financeiras e geográficas. O poder da individualidade se manifesta na adoção massiva de treinos verdadeiramente customizados. Hoje, a inteligência artificial e wearables de última geração utilizam dados de frequência cardíaca, qualidade do sono e padrões de movimentos para gerar planos de treino sob medida, otimizando recuperação e desempenho. Ferramentas como o Whoop Coach, alimentadas por modelos de linguagem avançados, como por exemplo o ChatGPT-4, fornecem feedback em tempo real sobre fadiga e recomendam ajustes de carga, prevenindo lesões e melhorando a consistência. Nas redes sociais, comunidades como a hashtag BodyPositivity no Instagram e TikTok celebram corpos de todos os tamanhos e conquistas pessoais, reduzindo a comparação social e fortalecendo a autoestima dos praticantes. Promover uma imagem corporal saudável significa deslocar o foco da estética para o bem-estar integral. Campanhas como This Girl Can, da Sport England, inspiram milhões de mulheres a se tornarem mais ativas, aumentando em até 30% a confiança ao enfatizar o prazer em se mover em vez de padrões. Escolas, programas de media literacy combinados com workshops de autocuidado reduziram os sintomas de dismorfia muscular e mantiveram ganhos de autoestima por até 6 meses após a intervenção. Por fim, ambientes de treino inclusivos com equipamentos adaptados para diferentes níveis de mobilidade e vestuário funcional para variados biotipos criam um forte senso de pertencimento, incentivando a prática regular mesmo em populações historicamente marginalizadas. Enfim, já passou o tempo em que as academias de musculação eram destinadas a apenas bodybuilders competitivos. Cada vez mais, desde a década de 80, foram surgindo mais pesquisas científicas mostrando os benefícios da musculação para a saúde dos praticantes, como diminuição dos riscos de hipertensão arterial, redução dos riscos relacionados ao diabetes, melhoria da sensibilidade à insulina, entre tantos outros benefícios. Mas e você? Qual é o seu foco dentro da academia de musculação? Você é do tipo bodybuilder lifestyle
Ou você é do tipo que busca a sua saúde em primeiro lugar e o shape que venha como consequência? Coloca aqui embaixo. A sua participação é muito importante para esse canal. Concluindo então, o bodybuilding, o fisiculturismo competitivo permite façanhas estéticas impressionantes, mas a saúde integral, física e mental exige equilíbrio, escolhas conscientes e limites realistas. Redirecione seu foco de massa a qualquer custo para o bem-estar e performance sustentável, valorizando o progresso pessoal e longevidade no esporte. Gostou do vídeo? Quer receber mais vídeos assim? Então já se inscreve no canal agora mesmo, deixa o like, ative o sininho das notificações e compartilha com seus amigos que também amam a musculação, bodybuilding e o fitness. Aproveita também 10% off no site da Max Titanium com o meu cupom MAX10 Personal Fábio, ou melhor ainda, 15% off no site da Probiótica com o meu cupom EUPRO Personal Fábio. Anota tudo aí. Descubra suplementos que potencializam seus resultados, levam seu shape para um próximo nível. Acesse também minha área de membros com conteúdos exclusivos e me segue também no Instagram, TikTok, Facebook, Kawaii para conteúdos diários sobre fitness e maromba. Muito obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço, fica com Deus, não esquece de assistir os vídeos relacionados na tela final para continuar na sua jornada de aprendizado e evolução. Valeu, até mais.